E agora eu vou falar com o Dr. Regis Salgado, que já está aqui, endocrinologista. Tudo bom, Dr. Regis? Tudo ótimo. Fique à vontade, obrigada por ter vindo, porque tem um assunto importante para a gente conversar aqui com o doutor hoje. De acordo com uma pesquisa realizada por médicos da Associação Brasileira, né, de Nutrologia, gente, 92% das pessoas não conseguem manter a dieta no Natal. Ah, chegou Natal, tchau, dieta. E 41% dessas pessoas ainda afirmaram levar de 2 a 3 horas entre a ceia e a sobremesa. É muito tempo na mesa comendo, não é? É um exagero de comida, são comidas mais quentes, próprias para o Natal na Europa, mas que a gente, né? Não sei nem por que quem foi resolveu imitar e a gente come aqui tudo que não deveria nessa época do ano, né? Foi toda a colonização italiana que veio. Só pode ter sido os europeus, né? Italiano-portugueses que praticamente é a base da nossa população. E trouxeram, né, exatamente, esse hábito de lá, mas aqui é muito quente, imagine. 33 graus agora, são 15,58 aqui. 33 no termômetro, fora a sensação térmica, não, a sensação térmica, tadinho do povo lá do Rio de Janeiro, pois não. É. Palmas é quente, gente, como Palmas é quente. Teresina, eu fico lembrando aqui dos lugares muito quentes do Brasil. Verdade. A gente chega a arrepiar, né? É muito calor. E aqui, por exemplo, eu vi hoje, doutor, uma reportagem sobre o Rio de Janeiro, que além de ter sido ontem um dia com sensação térmica de 50 graus, tem um hospital lá com ar-condicionado queimado. Porque o sistema de saúde está sucateado mesmo. Verdade. Agora, imagine uma pessoa de idade com essa sensação térmica num hospital já fragilizada, doente, ou criança, ou qualquer um que esteja doente, num calor insuportável como esse. O grande problema do calor, né, Claudete, não é só a sensação térmica ou o calor em si, e sim a evaporação que o nosso corpo sofre. Sim. Né? Porque o grande... é um dado até interessante que a maioria das pessoas não sabe, que 65% da água que eu perco por dia, ela sai pela respiração e pela evaporação. Então, todo mundo acredita que é muita coisa. Então, assim, todo mundo acredita, o calor, eu transpiro, a transpiração e a urina. Não é. É a evaporação corresponde até no falar. Exatamente. 65% da água, ou seja... a perda é muito grande. Você imagina num calor de 50 graus, o quanto essas pessoas estão perdendo de líquido por dia. E se não repõe e come comida muito gordurosa no calor, piora. Piorou, entendeu? Você sabe que o órgão que mais sofre desidratação é o cérebro. Entendeu? Que o cérebro praticamente é uma gelatina. E quando eu tenho uma desidratação rápida, o comprometimento cerebral é muito grande, então eu começo a interferir na propagação de estímulos que o meu cérebro manda para o meu corpo e aí eu posso ter problemas sérios. Nós por isso que tem, desculpa, mas deixa eu interromper aí. É por isso que tem gente que desmaia? Exatamente. E assim, a pessoa está no deserto e tem uma insolação. A insolação o que é na verdade? É uma desidratação muito grande que a pessoa sofreu. E às vezes na praia mesmo, ela fica muito tempo no sol, quando vai levantar, né, tem vertigem, às vezes chega a desmaiar. Exatamente, e isso é um problema muito sério, porque o nosso corpo, na parte interna, nós temos uma temperatura de trabalho entre 35 e 36 graus, que é a temperatura correta. Quando eu elevo essa temperatura, eu começo a prejudicar ou a matar as proteínas do nosso organismo. E o cérebro é 100% proteína, você entende? E totalmente líquido. O que acontece? Na hora que eu começo a desidratação, eu tiro líquidos do cérebro e a partir daí eu começo a desnaturar as proteínas cerebrais. Então eu posso entrar em colapso, posso até entrar em coma. Bom, falamos um pouco da água, mas vamos falar sobre o prometido aqui, a comida. Ficar 2, 3 horas, demorar isso tudo entre a ceia e a sobremesa, é muito tempo comendo, né? Não, sem contar que é assim, né? Num horário que a gente não deveria estar comendo, que é à noite. E muitos fazem a ceia meia-noite, né? A maioria. Existe essa tradição do Natal, tanto é uma coisa interessante, porque eu sigo a minha família, desde quando eu era criança, nós seguimos exatamente uma tradição que a maioria não segue. Não se come à noite, se come no almoço, no dia seguinte. Então fazemos o almoço de Natal, você entende? E não a ceia de Natal, e nem a ceia de Ano Novo também. Então é uma coisa da nossa família, que sempre foi assim, mas eu vejo isso, 90% dos lares, e assim, comidas
pesadas. Pesadas, né? E muito quentes para a época. Quente. Né? O que acontece com o organismo, doutor Regis, quando ele recebe uma carga muito grande de alimentação? Quer dizer, a pessoa abandona a dieta, estava reguladinho, estava comendo só saladinha, bifinho, papapá, franguinho. Aí chegou Natal, no Natal vou cair de boca. E vai lá e come tudo que pode, tudo um pouco mais. O que acontece com essa sobrecarga? Assim? Aliás, tem umas comidas que são maravilhosa. Não, mas olha, Claudete, aqui tá ótimo, porque aqui eu tenho muito mais proteína. E até então tá muito bom. O problema todo, Claudete, é o carboidrato. Ah, é? O carboidrato é que pega, né? Mas é porque já passou aí a lasanha, o arroz, o risoto, as batatas. Exatamente. Então, o carboidrato em si acaba sendo o grande vilão. Porque o que acontece? O nosso sistema, ele funciona da seguinte forma. Durante o dia eu tenho gasto energético, ou seja, eu não fabrico, e à noite eu fabrico o que eu gastei. E o carboidrato, a função dele qual é? É exatamente gerar energia, ou seja, eu utilizo a glicose, que é o produto final da digestão do carboidrato, reajo com oxigênio e a partir daí eu libero energia para o meu sistema. À noite meu gasto energético é muito baixo, então eu não tenho utilização para essa glicose. Então essa glicose ela vai ser transformada, ela vai sofrer um processo chamado de fermentação e vai se transformar em gordura. Tá, mas aí nem a preocupação com a gordura, que essa pessoa, lógico, vai ter. É com a indigestão. Qual o perigo disso? Porque além de comer demais, a pessoa muitas vezes bebe o que não está acostumada a beber, bebe mais, muito mais, né? Muito se desgasta mais. O que pode acontecer com a pessoa? Verdade, e como socorrer, como ajudar uma pessoa assim? Primeiro assim, o que acaba acontecendo nesses casos, a maioria das vezes, acabam sobrecarregando tanto a parte gástrica como a parte hepática, que é o grande problema aí no caso, né? Sobrecarrega o fígado vai ter um trabalho muito maior, principalmente que ele está digerindo duas coisas difíceis para eles. Uma delas é o álcool e a outra é exatamente a gordura. Sim. Então começa a ter uma intoxicação, entre aspas, da parte hepática. E muitas vezes pode levar a uma congestão, até esse termo é bem, a gente já quase não ouve mais, mas existe esse processo, que é exatamente o quê? O organismo ele entra em colapso e a digestão fica totalmente prejudicada, ele não faz a digestão. E como que a pessoa sabe que está com uma intoxicação alimentar por excesso de comida? Por excesso de comida? Normalmente ela começa, a primeira coisa, ela já começa a ficar muito enjoada, né? Então é aquela coisa de a pessoa começa a ter náusea, começa a se sentir empachado, lembra desse termo, empachado, né? Então a pessoa fica empachada, assim, é como se ela tivesse comido e não feito a digestão, e muitas vezes aconteceu isso realmente, ela não fez a digestão. Mas não fez a digestão porque a carga foi muito grande? Foi muito grande, comeu mas tanto que o organismo não deu acima da conta. Capacidade. Exatamente. O que acontece é assim, nós temos um limite de tolerância para a digestão. Por quê? Eu fabrico, na verdade, uma quantidade de enzimas digestivas, de ácidos digestivos, para poder quebrar esses alimentos para que eu possa absorvê-los. Se eu faço isso numa quantidade muito grande, o meu estômago é uma bolsa e eu enchendo essa bolsa de alimentos e mais o líquido, eu faço ele fica túrgido como uma bolsa muscular, ele pode até... Começa a doer, fica distendido, além do que todo o processo de movimentação, chama peristalse, né, que é o movimento gástrico, ele gera gás. Então, além disso, ainda forma mais gás em cima, então começa a dar aquela sensação de empachamento. E uma das coisas interessantes do empachamento, o que é? Ela comprime um músculo que eu tenho aqui, muito importante, chamado diafragma, que é o meu músculo da respiração. E a pessoa não consegue respirar direito. Não consegue respirar direito. E diante de um quadro desse, o que você sugere? O que a pessoa pode e deve fazer? Bom, primeiro, deitar-se. Primeira Nossa, mas vai rodar tudo. Vai rodar tudo, exatamente. Outra coisa, dependendo da quantidade de álcool que essa pessoa ingeriu, aí já requer um tratamento mais específico em hospital. Normalmente, o que nós fazemos? Glicose. Que é o que para poder retirar o por bebida ou mais por bebida, hospital. Por comida. Se for por comida. O melhor é provocar o vômito. Né, para poder tirar essa sensação de peso, essa dificuldade do estômago para que ela volte num padrão normal. Existem medicamentos que fazem um processo de esvaziamento rápido do estômago, mas nem sempre é muito bem indicado. O melhor é o mais rápido provocar vômito para que isso aconteça.
Certo. Quando eu era pequena, eu não sei se vocês conhecem uma frase, mas que a mãe e o pai falavam pra gente, não tem os olhos maior que a barriga. Sim. Não é? Mas... Era conhecido isso. Não tem os olhos maior que a barriga. Por quê? Porque a gente come com os olhos também. E você vê, às vezes já está satisfeito, mas vai comer mais. Então, cuidado e cuidado com as comidas gordurosas. Eu quero abrir para perguntas aí. Você que está assistindo o programa, aproveita. O doutor Regis Salgado é médico endocrinologista e falar um pouquinho sobre emagrecimento aqui, também, né? Já falando também, já Você falamos. Sabe o que acontece, Claudete? Uma coisa. Deixa eu só passar o telefone, doutor. Para você mandar perguntas a partir de agora, é o 12-99713-2622. É o WhatsApp. Você pode se filmar e mandar a pergunta em vídeo ou escrever aí pra gente a sua pergunta. 12-99713-2622. Pois não, doutor? As pessoas estão em dieta. Vamos lá, aquelas emagreceram. Aí o que acontece? Chega no Natal, saem totalmente da dieta. O que acontece? Aquilo que ela levou um mês para perder, ela recupera em 3 dias. E é possível mesmo? Recupera mesmo? É possível mesmo. Por quê? Porque para engordar é sempre muito mais fácil do que para porque emagrecer. o que acontece é que todo o processo de emagrecimento, ele é um desequilíbrio que eu estou promovendo no meu sistema para forçar a queima de gordura. Você entendeu? E aí o que acontece é que eu começo a diminuir um elemento chamado gordura, que é um elemento de reserva, ele tem uma finalidade, e o meu organismo, ele entende que eu estou jogando fora a minha reserva. Então, na primeira oportunidade que ele tem... De guardar? De guardar, ele vai guardar e vai fazer isso de uma forma muito rápida. Você entendeu? Esse é o grande problema de quem sai aquela pessoa que faz dieta de segunda a sexta, no sábado e domingo ela recupera tudo que ela perdeu a semana inteira. Jura? E no Natal acontece boca isso. Livre de... Não tem como. Tem que manter a dieta. Quem emagrece com mais facilidade, o homem ou a mulher, e por quê? Homem, sempre. O que acontece é o seguinte, para nós entendermos bem esse mecanismo, nós temos que voltar lá para o início da civilização. Tá? Como é que vivia os nossos primitivos? Eles comiam 1 vez, 2 por semana no máximo, e à base de caça, ou seja, eles tinham que caçar para comer. O que acontece é que a mulher, ela tinha cio anual, é diferente de agora, que ela tem um período fértil mensal. Naquela fase era um só por ano, você entendeu? E o que acontece? Ela praticamente engravidava todo ano. Então, para que ela tivesse condições de nutrir ela e a criança na fase de gestação e depois na fase de amamentação, ela tinha que ter muito mais reserva calórica do que o homem. Então, o que acontece no corpo da mulher? Ela tem muito mais células de gordura do que o homem e tem uma predisposição a formar gordura com mais facilidade do que o homem. Você entende? Então, por conta disso, a mulher engorda mais rápido e ela perde com mais dificuldade. Então, o que acontece? Se você pegar o metabolismo basal do homem, que é o nosso funcionamento, o quanto é o gasto de calorias para me manter, a mulher ela vira mais ou menos em torno de 1.600 calorias, o homem de 2 a 2.500. Quer dizer, então o gasto da mulher é menor. E ela tem mais células de gordura. O homem tem mais células musculares. Mas eles ficam barrigudos mais rápido do que a gente. Aí é líquido, Basta ver a foto do casamento e de uns anos depois. Por que os médicos andam tão preocupados com a gordura da barriga, doutor? A gordura abdominal, na verdade, ela mostra um desequilíbrio de funcionamento. Isso tanto no homem como na mulher. E não necessariamente o depósito de gordura. E sim, toda vez que eu aumento a gordura de abdômen, é porque alguma coisa no meu sistema não está funcionando bem. Então, algum hormônio não deve estar bem equilibrado, o nosso processo metabólico acaba diminuindo. E geralmente quando eu tenho uma alteração metabólica, eu acabo também aumentando meus níveis de colesterol e triglicérides. Então, por isso, o triglicérides, tanto o colesterol, o que acontece com ele? Eles podem estar obstruindo algumas artérias importantes. Nós temos artérias extremamente finas no organismo, né? Uma delas, a coronária, que é a mais comum, que tem, só para você ter ideia, 1,5 mm de espessura. Então, assim... Para entupir é fácil. 2 minutos. E assim, o coração é um órgão que ele trabalha 24 horas por dia uma no bomba, mesmo... né? É uma bomba, exatamente. Então, se eu fizer uma área do coração, do músculo cardíaco, que chama miocárdio, parar de funcionar, eu interfiro totalmente no funcionamento do coração. E é exatamente isso que acontece quando a pessoa infarta. E essa gordura é mais perigosa e ela é mais isso, perigosa porque aumenta o colesterol e pode entupir mais facilmente. É o que a gente artérias. chama de placa de ateroma, né? Que são as placas de gordura. Que a gente já mostrou algumas vezes aqui, aquela amarelinha, exatamente. E que a gente tem que então, se cuidar. As pessoas que têm esse aumento de abdômen têm uma tendência maior a aumentar também a quantidade do colesterol. Doutor Regis, e o peso do sedentarismo?
Porque hoje em dia se trabalha muito, mas se faz pouco exercício físico. Parece um contrassenso, mas é verdade, né? Trabalhar, e nem que seja em casa, não quer dizer que você esteja fazendo exercício. A falta de exercício colabora muito para isso. Na verdade, Claudete, o exercício em si, o que ele significa? Né? Ele significa mais ou menos uma simulação daquilo que seria o natural do nosso homem primitivo. Então, a movimentação, porque o homem ele foi feito para andar, para correr. Ele não foi feito para ficar sentado. Nós temos as pernas compridas exatamente por conta disso. Porque se fosse para ficar sentado, eu não precisaria da massa muscular que eu tenho e muito menos do tamanho dos meus membros inferiores. Então, eu tenho que movimentar. E todo o meu trabalho circulatório, ele faz a partir do quê? Do meu coração e do meu segundo coração, que muitas vezes as pessoas não dão importância, os pés. Então tem que andar. Tem que andar, porque toda vez que eu ando, eu impulsiono o sangue de volta. Bate o pé. Exatamente, é bem isso. O negócio é isso daí. Vamos lá para Pamela Lopes. Boa tarde. Oi, Pamela. Doutor, gostaria de saber o que pessoas com hipotireoidismo podem comer nesse Natal. A Pamela é de Cuiabá, Mato Grosso. Olha, Pamela, é assim. Pode comer de tudo. O hipo é um funcionamento pequeno da tireoide. Ruim, quando a tireoide não funciona bem. E quando a tireoide está devagar? Depende muito de como está o controle dessa tireoide. Se ela estiver bem equilibradinha, se tiver com os hormônios normais, e aí tem que fazer exame sempre para saber se está tomando o remédio certo, você pode comer de tudo. O que eu recomendo é que aumente mais a quantidade de proteínas e não necessariamente de carboidratos. Se você fizer isso, você mantém a tua tireoide funcionando. Outra coisa importante, iodo. Então, a tireoide é uma glândula que armazena iodo, então ela precisa ter iodo. Então, assim, os alimentos mais ricos em iodo, frutos do mar, tá? Ou o nosso sal de cozinha, que é obrigado a ter iodo por uma questão de legislação, é exatamente não descuidar dessa parte, porque quem tem problema de tireoide, a glândula não funciona, então o que acaba acontecendo? A captação de iodo é... Frutos do mar. Frutos do mar, sem dúvida. Tem que incluir. Pena que sejam carinhos, né? Pois é, né? Eles são caros, mas são necessários. São necessários. Cida, boa tarde. Comer muito pode baixar a pressão? Não, pelo contrário, a tendência até é elevar a pressão. Porque eu vou comprimir a artéria abdominal, a aorta abdominal, que é uma artéria muito grande que nós temos, e a tendência, quando eu faço a compressão das artérias, é elevar a pressão. Então é perigoso, mais perigoso ainda. É uma outra coisa importante. Você entendeu? Também a pressão abdominal também faz com que eu tenha um trabalho irregular nessa artéria que é importante. Doutor, qual é o seu recado final, então, para quem está de dieta, não enfiar a cara na comida no Natal e no Ano Novo? Olha, vai perder tudo que conquistou até aqui. E para aqueles que normalmente já comem bem, não exagerarem aí para começar a passar mal bem no Natal. Exatamente. Eu acho que assim, a moderação, eu acho que é o melhor caminho para tudo na nossa vida, Claudete. E a gente exagera também, nós donas de casa, né? A gente acaba fazendo com medo de faltar, sobra tudo. É uma judiação. Tem aquela cultura de quanto mais coisas na mesa, melhor. E não é necessário, na verdade. Até uma dica interessante, evitar desperdícios, né? Eu acho que nós vivemos hoje num momento de carestia, eu acho que não há necessidade de ostentação, de nada disso. Eu acho que o que é importante de final do ano, tanto Natal como Ano Novo, é reunir a família, é a presença dos nossos entes queridos, né? Invente brincadeira, faça qualquer coisa para tirar o pessoal da mesa. Se você fizer uma alimentação moderada, sem problema nenhum, não vai causar mal nenhum, é até importante. Mas o principal não é a alimentação. O principal é exatamente os nossos entes. Né? E se estiver passando mal, hospital rapidinho. Aí você já viu a confusão na noite de todo mundo. Eu quero agradecer a presença do Dr. Regis Salgado, a quem também toda a família deseja, aqui em nome de todos nós, um Feliz Natal e Ano Novo, bom, né? Endocrinologista lá de São Paulo, ele vem participar do nosso programa, drregissalgado@gmail.com ou telefone 11, código de área de São Paulo, 3562-1040. 11 3562-1040. Se não quiser começar o ano no consultório dele, melhor maneirar, né? Maneirar, exatamente. Zíper, um pouquinho de zíper. Obrigada, eu vou dar uma ajuda agora que eu vou falar da seca barriga, vai ajudar aí o pessoal. Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado. Um beijo, viu? Feliz Natal pra família, pra Evelyn, pra todo mundo.